Sem imagem? Vocês não estão vendo imagem? Tá funcionando? Pronto? Bora nessa então. Então é o seguinte, ó. A pergunta que veio foi, continua sem. Ana Paula, eu troquei o usuário. Veja que tem outro André Paradela na sala, tá? Procura o André Paradela aí, clica no meu nome que vai aparecer a minha imagem. Eu criei outro usuário. Pronto. Pergunta de Natália foi: se o juiz, depois de passar da fase de cognição, entender que não era devida liminar, pode revogar de ofício? Não. E repare, na fase de cognição, ele apreciou a liminar e depois, em algum momento, ele julgou o mérito. Na hora que ele julgou o mérito, ele confirmou a liminar, ele reformou a liminar ou ele modificou a liminar. Porque ele saiu do âmbito da cognição sumária e passou para a cognição exauriente, a cognição ampla, profunda. A partir do momento em que ele resolveu a controvérsia, não existe liminar mais. A liminar, ela é sempre provisória, até que o nome é tutela provisória. Existe até que venha a decisão de mérito e resolva a controvérsia. E que, portanto, se o juiz resolveu o mérito, encerrou a fase de cognição, portanto, não há que se falar mais em liminar. Então, o juiz não pode depois ele alterar a liminar na fase de cumprimento de sentença. Pessoal, eu estou com outro usuário, tem 2 usuários, André Sigiliano Paradela na sala, tá? O usuário que agora tem a imagem é outro André Paradela. Clica ali que vai aparecer a minha imagem, tá bom? Já que acabou a câmera, a bateria da câmera, agora eu estou no celular. Ok, Natália, resolvido esse ponto? Pois bem, onde é que nós estávamos? Aqui no roteiro. Os pressupostos, portanto, falamos limites objetivos da coisa julgada. Isso é muito importante e vai nos levar a uma discussão bem hardcore do novo CPC. Primeiramente, é o seguinte: a regra geral está no artigo 503 do CPC. Abram aí o artigo 503 do CPC que vocês verão que no caput ele fala assim, ó: a decisão que julgar total ou parcialmente um mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. A força de lei, ou seja, no caso, tornar imutável e indiscutível, a força de lei recai apenas sobre a questão principal expressamente decidida e que é uma decisão que relacionada ao mérito. O que é a questão principal? Quando as partes vão a juízo, as partes levam as suas postulações. A parte autora leva a sua postulação na petição inicial e o réu traz a sua postulação na contestação. As partes delimitam ao magistrado qual o limite da sua atuação. As partes dizem ao magistrado exatamente o que eles querem, qual é a tutela jurisdicional que eles querem. A parte autora faz os seus pedidos e o réu eventualmente faz os seus pedidos através de pedidos contrapostos ou através de reconvenção. Portanto, a questão principal é aquela em que a parte apresentou ao juízo a ser resolvida. Se alguém quer uma indenização de 10 mil reais, a questão principal a ser decidida é o direito da parte aos 10 mil reais. É se a parte vai ser condenada ou se não vai ser condenada a pagar os 10 mil reais. E se a parte contrária apresenta uma reconvenção e diz que, na verdade, ela não só não deve os 10 mil, como ela quer que a parte contrária lhe pague 20 mil reais,
Temos aí a questão principal trazida pela parte autora, que foi a existência de um dever de indenizar no valor de R$ 10.000, assim como temos a questão principal apresentada na reconvenção pelo réu, em que o réu pediu também uma condenação no valor de R$ 20.000 em razão de um descumprimento de alguma obrigação pelo autor. Portanto, a questão principal é a questão que a parte leva para ser resolvida no processo. É a questão, é aquilo que será objeto de prova, é aquilo que será objeto de discussão, para que ao final será resolvida pelo julgador se existe o direito ou se não existe o direito. Interpretar a questão, ou melhor, extrair a questão principal é uma questão de interpretação. Precisa-se analisar no caso concreto o que foi aquilo que foi pedido pela parte, né? Em regra, está lá fácil, porque nos pedidos você extrai lá dos pedidos o que foi feito. Requer, seja o réu condenado a pagar uma indenização à parte autora no valor de tanto. Essa é a questão principal. É isso que o juiz tem que resolver. É sobre essa questão é que, ao final das contas, haverá uma decisão imutável, uma decisão indiscutível. Ok? Porque essa é a questão principal. As outras questões que forem sendo apresentadas para resolver essa questão principal, essas questões elas são questões incidentais. Elas são uma série de decisões têm que ser tomadas e tem que ser resolvidas uma série de questões para julgar se a parte autora tem ou não tem direito à indenização aos R$ 10.000. Ela tem que apreciar, por exemplo, se há uma litispendência, se há coisa julgada, tem que apreciar se aquela prova em que a parte apresentou ela é verdadeira ou se ela é falsa, tem que valorar o testemunho das testemunhas que foram feitas, tem que valorar a documentação que foi apresentada pelas partes. Para tudo isso, são vários caminhos a se percorrer, é um longo caminho a percorrer para chegar onde? Na questão principal. No mérito da questão, é o cerne da questão, é o objeto litigioso da questão. É a existência ou não existência do direito à indenização aos R$ 10.000. Portanto, essa é a questão principal que vai ser resolvida e essa é a questão sobre a qual irá recair o status, a autoridade da imutabilidade e da indiscutibilidade. O limite objetivo da coisa julgada, portanto, o objeto da coisa julgada é a questão principal. É aquilo que a parte apresentou com vistas a ser resolvida pelo Poder Judiciário como sendo o pedido. As questões incidentais, Natália, elas não fazem coisa julgada. As questões incidentais, elas são os fundamentos, elas são as questões que foram sendo desembaraçadas ao longo do processo, ou mesmo na decisão, para viabilizar o julgamento da questão principal. Então, se alguém pede, por exemplo, alimentos, a discussão final é se é devido os alimentos ou se não são devidos alimentos no valor de 10 salários mínimos que a parte pediu. Para discutir aí se a parte tem capacidade contributiva, se o genitor pode contribuir com aquele percentual, se não, com aquele valor, se não pode. Para discutir se existe uma ingratidão do alimentando, tudo isso é questão incidental que precisa ser resolvido para discutir se existe ou não existe o direito aos alimentos no valor de 10 salários mínimos que a parte está pedindo. Essa é a questão principal. Esse é o limite da coisa julgada. Nada mais além disso fará a coisa julgada. A questão principal expressamente decidida é aquilo que fará a coisa julgada na demanda, ok? Isso está no artigo 503. E o artigo 504, ele complementa essa ideia de que apenas a questão principal torna-se imutável e indiscutível. Apenas a questão principal ela tem a autoridade da imutabilidade. E o artigo 504 é uma questão que traz até perplexidade para leigos e antes de umas explicações mais aprofundadas, que o artigo 504 ele fala o seguinte, ó: não fazem coisa julgada os motivos, ainda que importantes, para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença e a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença. Isso é muito louco se você pensar fora da lógica do processo, mas é muito louco você imaginar que tudo que o juiz concluir naquela solução
Nada daqueles fundamentos adotados pelo juiz, eles são imutáveis e indiscutíveis. Em outro processo em que tiver a mesma fundamentação e as mesmas partes, mas um pedido diferente, a solução pode ser completamente diferente, porque os motivos que levaram o juiz a decidir naquele primeiro caso não vinculam o juiz a decidir da mesma forma no outro caso. Nem o próprio juiz e muito menos qualquer outro. Porque aquilo que ele achou como sendo verdadeiro, os motivos que levaram ele a julgar daquela forma aquela demanda, não impede que sejam alterados ao julgamento de uma outra demanda. Eu dou um exemplo daquele. Imagina que você tem uma casa numa rua, numa praça, e então resolveram criar uma associação de moradores. E aí fizeram uma associação, e como associação é de livre associação. Associa-se quem quiser. E aí quem associa-se tem que pagar uma contribuição. Mas imagina que você não quis pagar a contribuição. E aí a associação, então, entrou com uma ação cobrando a você o valor da anuidade daquela associação, porque a associação entende que seria um enriquecimento ilícito. Porque se todo mundo da rua foi beneficiado com as benfeitorias da associação, a associação poderia ter alegado que haveria um enriquecimento ilícito de sua parte, de não contribuir com a associação e ter as vantagens de uma associação. Então ele entrou com ação contra você e pediu que você fosse condenado a pagar a taxa de associação, a anuidade da associação, referente ao ano de 2018 que você não pagou. E na sua defesa, você alega, eu não paguei mesmo porque eu não sou associado. A Constituição Federal diz que é livre a associação. Ninguém pode ser obrigado a se associar. Eu não quero me associar. E que, portanto, esse pedido principal de pagamento da contribuição do ano de 2018, esse pedido ele tem que ser julgado improcedente. Por que esse pedido tem que ser julgado improcedente? Porque eu não pedi a minha associação. E que, portanto, esse pedido deve ser julgado improcedente. Na hora de resolver essa controvérsia, o magistrado vai ter que resolver uma série de pepinos. Ele vai ter que analisar, primeiro, houve o pedido de associação ou não houve o pedido de associação? Segundo, caso não tenha havido o pedido de associação, é devido o pagamento da contribuição? Há um enriquecimento ilícito ou não há um enriquecimento ilícito? A parte pode não se associar e, por outro lado, ela se aproveitar das vantagens que foram feitas pela associação, como, por exemplo, a reforma do parquinho. Você pode ir lá no parquinho brincar, no parquinho reformado pela associação. O juiz vai resolver essas questões para, finalmente, julgar se é devida a contribuição do ano de 2018 ou se não é devida a contribuição do ano de 2018. Aí chega a questão principal final, então, o juiz vai resolver. Ante o exposto, julga o pedido improcedente pelo fato de não ter havido uma adesão voluntária da parte à associação. E considerando que ninguém é obrigado a se associar e blá blá, pererê, parará, parará, o pedido principal, que é a contribuição do ano de 2018, ela é indevida. Aí vem no ano de 2019, o que a associação faz? Entra de novo com a ação. Juiz, eu quero que o réu seja condenado a pagar a contribuição do ano 2019. Por que, excelência, a gente acha que é um enriquecimento ilícito ele se valer de toda a estrutura da associação, de todas as benfeitorias que nós fizemos na pracinha onde ele mora, e ele não pagar. A parte vai ser citada, vai comparecer e vai dizer, oxê, de novo? Não, tem coisa julgada. Alguém vai levantar e dizer, opa, não, coisa julgada não. Para haver coisa julgada, é necessário que haja a identidade das demandas. E as demandas são idênticas quando houver identidade de partes, causa de pedir e pedido. Naquela outra demanda, as partes eram as mesmas, a causa de pedir era a mesma, mas o pedido era diferente. Eu pedi 2018, agora eu estou pedindo 2019. Portanto, as demandas não são as mesmas e não tem coisa julgada. Aí o cara vai dizer, não, tá bom, realmente não tem coisa julgada com relação à questão principal, mas os motivos que levaram o juiz a decidir na outra demanda são os mesmos motivos que devem levar o juiz a decidir essa outra demanda. E aí você vai dizer novamente, não, porque os motivos que levaram a decisão de 2018 não fazem coisa julgada. Então, a coisa julgada lá só recaiu sobre o pedido de
pagamento da contribuição de 2018. Eu realmente não posso entrar novamente com ação pedindo que o réu seja condenado a pagar 2018. Tem coisa julgada. Mas os fundamentos que levaram à minha derrota não tem coisa julgada. Então, nessa outra demanda que eu peço agora, o de 2019, o pedido é outro. Lá eu pedi 2018, agora eu quero 2019. E o juiz, o Poder Judiciário, ele não está vinculado, obrigado a seguir os motivos que levaram ao primeiro julgamento. São causas diferentes, não tem coisa julgada. E que pode ser que, nesse caso, o julgador conclua que a parte é obrigada a pagar a contribuição do ano de 2019, 2018 ele não pode, 2019, porque seria um enriquecimento ilícito a parte não aderir à associação, mas, por outro lado, se valer das vantagens como se associado fosse. Sem nenhuma violação processual. Isso pode acontecer. Mas por quê? Artigo 504. Não fazem coisa julgada os motivos, mesmo que importantes, para determinar o alcance da parte positiva. Todas essas questões da liberdade associativa, se houve requerimento ou se não houve requerimento, tudo isso, lembra-se que eu falei na última aula? Tudo isso foi resolvido na fundamentação. No dispositivo, que é a norma concreta individualizada, é o julgo procedente o pedido para determinar o pagamento do ano de 2019. Essa é a questão principal que foi resolvida. Porque esse foi o pedido principal, essa foi a questão principal apresentada pela parte autora. Beleza, mas e se ele apresentasse lá no seu pedido, requer ser julgado procedente a presente demanda para reconhecer que não há necessidade de associação formal para se tornar devedor das anuidades? Qual é a questão principal? Se é necessário ou se não é necessário um requerimento formal para ser devedor da contribuição mensal ou anual. A questão principal, portanto, ela é interpretada da análise do ato postulatório. Não existe um pisca-pisca assim que fala, olha, a questão principal, essa aqui e tal, nananana. A questão principal você extrai como sendo o que a parte efetivamente pediu. Ele pediu que reconheça que a parte, ela não precisa, eu quero uma declaração de que não é necessária a associação para se tornar contribuinte de associação. Se eu pedi dessa forma, eu apresentei uma questão principal como sendo uma declaração. E, além disso, eu pedi a condenação do ano de 2019. Quando o juiz resolver essa controvérsia, ele vai resolver essas duas questões principais. Ele vai resolver, primeiro, a questão principal, se a falta de requerimento formal da associação impede a cobrança. E, segundo, ele vai julgar a contribuição do ano de 2019. Agora, se, como no outro exemplo, eu trouxe na minha fundamentação de que não é necessária associação, o pedido formal, e venho lá no pedido e falo, ante o exposto, requer seja o réu condenado a pagar a contribuição do ano 2019. A minha questão principal, eu limitei apenas a contribuição de 2019. Estão entendendo que a questão principal, portanto, quem delimita são as próprias partes, e é da interpretação da petição inicial que você extrai o que a parte efetivamente pediu? Pois bem, eu vou dar um outro exemplo. Esse exemplo é muito bom, esse exemplo que eu dei, porque ele mostra que, ano a ano, a demanda pode ser proposta e ela pode ter um resultado diferente, até que as partes peçam, como questão principal, a solução da controvérsia, se é ou não é devido à contribuição, se não houver um requerimento formal naquele sentido. Enquanto não houver um requerimento, um pedido de declaração nesse sentido, não é, ele é apenas um fundamento, ele é apenas um motivo para a questão principal. Um outro exemplo é o seguinte, imagina que você entrou com ação contra uma pessoa dizendo, juiz, eu quero 13º, férias, FGTS, horas extras. Aí vem a parte contrária e fala, não, você não tinha vínculo empregatício, você era prestador de serviço, eventual, você vinha aqui em casa de vez em quando, 2 vezes por semana, 1 vez por semana,
e, portanto, não tem direito a essas parcelas. O juiz vai julgar se você tem direito ao FGTS, a férias, a 13º, referente ao período que você solicitou. Você diz que quer FGTS, férias, 13º, referente ao período que você trabalhou de 2018 até 2020. Beleza? Aí digamos que nada mudou. Você continuou trabalhando naquela casa também uma vez por semana ou 2 vezes por semana. Passou mais 2 anos, você propôs de novo a ação. Juiz, eu quero 13º, quero férias, quero horas extras e quero não sei o que lá mais. A parte contrária vai dizer, esse cara é louco, porque não é possível. Ele entrou com a primeira ação, pediu isso, só que referente ao período anterior, e ele perdeu, e o juiz decidiu que ele não tinha direito porque ele não tinha vínculo empregatício. Agora ele quer de novo férias FGTS 13º, é outro período, então o pedido realmente é diferente, não é o pedido, não é o mesmo, mas o motivo que ensejou o primeiro caso é exatamente o motivo que deve ensejar o segundo caso. Beleza, você pode alegar isso, mas isso não fez coisa julgada. O juiz do segundo processo não está vinculado a essa conclusão. O juiz do segundo processo ele pode dizer assim, não, eu acho que tem vínculo empregatício sim. Eu acho que se você trabalhou 2 vezes por semana durante 3 anos consecutivos, que é o período que está sendo em discussão aqui nessa reclamação trabalhista, eu acho que tem vínculo empregatício. A parte não pode alegar dizer, não, mas o vínculo foi rejeitado no outro processo. Aí vai ter que dizer, o vínculo foi rejeitado no outro processo como uma questão incidental e não como uma questão principal. A questão principal lá, que foi apresentada a petição inicial, se você ler a petição inicial, você vai ver, é férias, 13º, FGTS, aviso prévio. Nessa nova demanda, o pedido é férias, 13º, FGTS, aviso prévio de outro período. Essas questões que levaram lá à improcedência do pedido não fizeram coisa julgada porque foi um motivo. Estão entendendo? Todo mundo aí? Tá presente? Ou tô falando sozinho? Beleza. Cadê? Quem mais? Natália, Caio, sim, beleza. Como é que eu posso mudar? Beleza, todo mundo aí. Como é que eu posso mudar esse panorama? Se eu entro com a reclamação trabalhista e falo assim, maravilha, tá todo mundo tenso aí, porque isso aqui é tenso mesmo. Se eu entro com a minha reclamação trabalhista e falo o seguinte, juiz, eu quero que reconheça o vínculo empregatício. E ao reconhecer o vínculo empregatício, eu quero 13º, férias FGTS. Repare que eu não estou partindo do pressuposto que havia vínculo empregatício e estou pedindo 13º, férias FGTS. Eu estou pedindo que reconheça a existência do vínculo empregatício e, após isso, julgue o 13º, FGTS, férias e tal. Portanto, o que é a questão principal? A existência ou não do vínculo empregatício e FGTS, 13º e férias. Se eu apresentei essa postulação, eu apresentei a existência do vínculo empregatício como sendo uma questão principal e não apenas um motivo do meu pedido. Entenderam? Beleza? Pois bem. Aí, primeiro então, quem delimita o que é questão principal e o que é questão incidental é o autor na petição inicial. É de acordo com a forma como ele postulou na petição inicial, é que você vai extrair o que é a questão principal que ele pediu e o que é aquilo que ele pediu como fundamento para chegar à questão principal, que é, portanto, uma questão incidental. Além disso, o réu pode transformar uma questão incidental em questão principal. Imagine esse caso da associação. Voltar para o outro exemplo. Entrou um ano e o juiz julgou improcedente o pedido. Aí o autor, a associação em 2019, entrou de novo com a ação e julgou improcedente novamente. Entrou com a ação em 2020, o cara falou, né, velho, esse cara não vai parar nunca mais de entrar com a ação? Ele vai ficar entrando com essa ação agora todos os anos da vida inteira para pedir que eu pague essa anuidade? Ele está perdendo sistematicamente. O que o autor, o que o réu, nesse caso, pode fazer? Juiz, eu quero uma ação declaratória. Eu quero que declare como questão principal se existe obrigação ou se não existe obrigação.
O autor pediu como questão principal a contribuição de 2020. E aí veio o réu e falou: repare, juiz, para decidir se existe ou não a contribuição de 2020, você precisa antes decidir se é necessária ou não a associação. E eu quero que resolva isso em caráter principal. Eu vou fazer uma ação declaratória incidental. E nessa ação declaratória incidental, você vai ter que decidir se existe obrigatoriedade de formalização ou não do pedido para ter direito para dever as contribuições. O que restar decidido dessa ação declaratória incidental vai ter força de questão principal. Natália, não entendeu? Não entendi, professor. Pode explicar como transforma em incidental em principal? Repare, como eu disse, o autor delimita a questão principal na petição inicial. Ele fala, a questão principal é essa aqui, ó, o meu pedido é esse aqui. Tudo aquilo que eu trouxe anteriormente foi fundamento para esse meu pedido. Beleza. Só que o réu pode falar, ô juiz, a questão incidental que ele trouxe, eu quero que resolva como questão principal. Porque eu quero que faça coisa julgada também isso. Eu quero que decida, de uma vez por todas, para o bem e para o mal, se essa questão incidental dele, eu quero dar força também de lei a essa questão incidental. Ele não trouxe como questão principal, ele trouxe como incidental. Mas eu quero que essa questão incidental seja resolvida de uma vez por todas. E que, portanto, eu quero, e para isso eu me valho de uma ação declaratória incidental. Um exemplo de ação declaratória incidental. A parte pediu, por exemplo, essa contribuição do ano de 2018. Para isso, ela juntou uma ata de assembleia, onde supostamente eu assinei essa ata como sendo um associado e que eu pedi a minha associação. Nesse processo, eu falei, hein? Ata? Eu nunca assinei essa ata. Essa assinatura é falsa. Aí vai dizer, opa, é falsa? É falsa. Então vamos fazer uma perícia aqui e tal. É falsa. Quando for julgar o pedido de 2019, o juiz vai ter que analisar antes, resolver se a assinatura é verdadeira ou falsa. Se a assinatura era falsa, o juiz vai dizer, bom, considerando que a assinatura era falsa e que, portanto, não houve um requerimento, julga o pedido improcedente. No ano seguinte, o que faz a associação? Tá aqui, ó, 2019, toma aqui a ata em que ele assinou. Ele vai dizer, porra, de novo você vai trazer essa ata? Essa ata já foi reconhecida no outro processo como sendo falsa. E aí você vai dizer, e aí o cara vai dizer, a parte autora vai dizer, mas a falsidade lá no outro processo foi uma questão incidental, foi um fundamento para julgar o pedido. Então, neste processo, pode ser até que o juiz considere que ela não é falsa coisa nenhuma. Então, o que a parte ré pode fazer? Peraí, vamos acabar com essa brincadeira de uma vez por todas. Vamos decidir de uma vez por todas que esta ata, esse documento, ele é falso e que ele não vai servir nem para esse processo e nem para nenhum outro processo no futuro. Em qualquer outro processo que você apresentar esse documento, eu vou dizer, opa, esse não pode porque esse é falso. Tem um processo em que a questão principal foi, diga que o documento é falso, e a questão principal foi, o documento é falso. E, portanto, existe coisa julgada. Aquilo que era meramente um fundamento, um motivo da decisão, de repente virou uma questão principal de uma outra demanda. E como é que se faz isso? Numa ação declaratória incidental. Eu posso ajuizar uma ação declaratória, normalmente, propor uma ação declaratória e pedir isso, como eu posso, nos autos do processo, uma vez tendo sido citado, apresentada a contestação, eu posso pedir numa ação incidental que incidentalmente tenha um processo, é uma ação, é um processo autônomo, que é incidente à ação principal. Nesse incidente, vão ser praticados os atos processuais com vistas ao final uma solução definitiva sobre a falsidade ou não daquele documento. E o que restar decidido ali vai ser força de lei para aquele processo e para qualquer outro. Porque a questão que antes era meramente incidental virou agora uma questão principal. Portanto, é a ação declaratória incidental um veículo para transformar uma questão incidental numa questão principal.
Puxado? Ainda seguindo nesse exemplo, aí o outro processo fica sobrestado, sim. Fica o outro processo aguardando, suspenso, até que se resolva aquela questão incidental da falsidade ou não. Não vai julgar o processo até que se tenha resolvido a falsidade daquela prova que está sendo apurada numa ação declaratória. Tá certo? Beleza? A ação declaratória incidental, ela era prevista no velho CPC de maneira muito clara. Dizia que o réu poderia pedir ação declaratória incidental, assim como o autor poderia pedir ação declaratória incidental caso o réu negasse a relação jurídica. Imagina que eu fui lá, entrei com a reclamação trabalhista e falei: quero as minhas férias, 13º e aviso prévio. Isso, inclusive, quem já advogou na Justiça do Trabalho sabe, chega a ser até constrangedor participar disso. A parte entra com a reclamação trabalhista e pede 13º, aviso prévio, férias, tudo. Aí chega lá na audiência, a reclamada vem e fala: excelência, nós entendemos que não é devido nenhuma parcela, 13º, férias, aviso prévio. E aí causa aquele espanto assim no reclamante. E a juíza pergunta: por que, doutor? Ele vai dizer: porque não havia vínculo empregatício. O reclamante fala: o quê? Como assim, rapaz? Você tá doido? Ele nunca trabalhou para nós. Se trabalhou, trabalhou eventualmente. Não tem vínculo empregatício. Trabalhou lá um dia ou outro, apareceu. Não sei nem bem quem é. E é o reclamante, quem já advogou na Justiça do Trabalho sabe como é que ele... O quê? Doutora, pelo amor de Deus! Eu trabalhei 4 anos na empresa, eu ia lá todo santo dia, eu batia ponto, eu conheço o seu fulano, eu vi ele todo dia lá na empresa. Diante da negativa da relação jurídica pela reclamada, o trabalhador, nesse caso o reclamante, pode dizer assim: excelência, eu só pedi 13º aviso prévio de férias. Mas considerando que ele está negando a própria relação jurídica subjacente, eu quero que seja declarado como questão principal também a existência da relação jurídica. Algo que eu não pedi na petição inicial, porque eu não imaginei que iria ser negada a relação jurídica, mas agora que a relação jurídica foi ela negada pela parte contrária, eu quero uma ação declaratória incidental para então reconhecer que havia sim o vínculo empregatício. Porque se depois eu entrar com ação pedindo adicional de periculosidade, se eu quiser entrar com outra ação pedindo vale transporte, se eu quiser pedir outra ação, ninguém vai mais poder discutir se havia o vínculo empregatício ou não. Portanto, a ação declaratória incidental tem lugar sempre que a parte contrária nega a existência da relação jurídica que está subjacente ao pedido. Se alguém vem e fala: excelência, eu quero que a parte contrária seja obrigada a pagar a multa contratual. Aí vem a parte contrária e fala: multa? Contratual? Que contrato? Eu não tenho contrato nenhum. Eu nunca contratei com você. Oxente, então você está negando a relação jurídica? Eu quero uma declaração incidental através de uma ação autônoma que declare que havia sim a relação jurídica. Porque se amanhã eu quiser cobrar alguma outra multa contratual, terá coisa julgada que disse que a relação contratual existia sim. E eu vou poder, portanto, exigir qualquer cláusula do contrato. Portanto, sempre que a parte contrária negar a existência da relação jurídica, pode a parte oposta pedir uma declaração incidental da existência daquela relação jurídica. E o mesmo vale para a falsidade documental. Sempre que alguém alega falsidade documental, esse que alega a falsidade documental, ele pode pedir que aquela falsidade sirva não apenas como um fundamento, mas que sirva também com força de coisa julgada. E aí, a depender de como você alega isso, é que vai definir se faz questão principal ou se é questão incidental. Se eu falo assim: não, excelência, ele não tem direito não, porque o documento é falso, eu estou trazendo um fundamento para negar o pedido. Mas se eu falo: excelência, o documento é falso, eu quero que declare que o documento é falso e, sendo o documento falso, a consequência vai ser julgar este pedido também improcedente e qualquer outro dia ele venha a pedir relacionado a esse documento. Beleza? Portanto, temos a questão principal e a questão incidental. Tudo isso é exercício hermenêutico. Você tem que interpretar a petição inicial, interpretar a resposta do réu, para poder extrair qual é a questão principal e qual é a questão incidental.
E, diante de uma questão incidental, a parte pode pedir que a questão incidental ela seja transformada em questão principal. E, para isso, a parte se vale de uma ação declaratória incidental. Isso já tinha no velho CPC. O pulo do gato, o pau quebra, na medida em que o novo CPC trouxe a hipótese desta questão incidental recair a coisa julgada sobre ela, mesmo que nenhuma das partes proponha ação declaratória incidental. O novo CPC, ele dispensou a ação declaratória incidental para que a coisa julgada recaia sobre determinadas questões incidentais para que haja coisa julgada. Dispensou a ação declaratória incidental para que uma questão incidental possa vir a se tornar imutável e indiscutível. E aí a questão que se põe é em que hipóteses que uma questão incidental pode ter força de lei como a questão principal. Repare que questão incidental é questão incidental. Questão principal é questão principal. A questão principal tem força de lei nos limites da questão expressamente decidida. A questão incidental pode vir a ter o mesmo tratamento da questão principal. Nesta hipótese do novo CPC, não é que a questão incidental se torne questão principal. A questão incidental se torna principal se houver uma ação declaratória incidental. Beleza? O novo CPC, ele equiparou. Ele falou, em algumas hipóteses, uma questão incidental pode receber o mesmo tratamento da na questão principal. Isso é relevante porque é o seguinte, olha, como eu disse para vocês na aula sobre decisão, a questão principal ela é resolvida no dispositivo da sentença. Lembram-se disso? Que a questão principal está resolvida lá no dispositivo. No dispositivo é onde está a norma concreta individualizada. Já as questões incidentais, elas são resolvidas na fundamentação, beleza? Questões incidentais estão na fundamentação, porque são os motivos para a decisão, são as questões anteriores para chegar à decisão. E a grande decisão, o grande finale, que é a questão principal, ela é resolvida no dispositivo, na partezinha final, tá? Pois bem, quando o novo CPC ele diz que uma questão incidental pode receber o tratamento da questão principal, ele diz que incidental continua sendo incidental e vai ser resolvido na fundamentação. Questão principal é questão principal e ela vai ser resolvida no dispositivo. Portanto, não altera o local onde vai ser resolvida. A questão incidental continua sendo resolvida na fundamentação e a questão principal continua sendo resolvida no dispositivo. Acontece que, excepcionalmente, a questão incidental pode também recair sobre ela a coisa julgada, que recairia normalmente apenas sobre a questão principal. Em que circunstância que a coisa julgada pode recair também sobre a questão incidental? Galera, perceberam que não dá para perder o fio da meada, né? Se você se distrair um pouquinho, você vai perder a compreensão de tudo isso. Então, dá uma sacudida aí na cadeira, já são 9h30 da noite, está meio cansado. E sim, a ação declaratória é julgada pelo mesmo juízo da principal, beleza? Dê uma sacudida aí, coloca a cabeça no lugar, vamos tomar uma água aqui. Vamos lá. Em que hipóteses a questão principal pode ser resolvida como uma questão principal? Ela pode ter, ou melhor dizendo, sobre ela vai recair a coisa julgada, tal qual a questão principal. Diz assim, ó. Cadê minhas crianças? Aqui, ó.
Artigo 503, que a gente estava lendo, parágrafo 1º. Abram o artigo. É importante isso. Diz assim, ó. Regra geral. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito, ó, decisão de mérito, coisa julgada, tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida, ou seja, a imutabilidade e a indiscutibilidade recai sobre a questão principal expressamente decidida. Tá lá, textualmente isso, a regra geral é essa mesmo. Aí vem o parágrafo 1º. Galera, isso é um ótimo tema para TCC, ótimo. Parágrafo 1º. O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial. Veja que ele não falou mais em questão principal. Aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo. Aí ele traz agora os pressupostos. Mas antes de passar para os incisos 1, 2, 3, vamos falar sobre o parágrafo 1º. Bom, em regra temos questão principal e questões incidentais, ok? Coisa julgada recai sobre questão principal. Questões incidentais não faz coisa julgada porque são os motivos que levaram à decisão judicial. Dentro das questões incidentais, existe um grupo que se chama questão prejudicial. Dentro das questões incidentais, existe um grupo que são as questões prejudiciais. As questões prejudiciais são aquelas que a análise da questão principal pressupõe a análise da questão prejudicial. E o resultado da questão principal será diretamente afetado a depender de qual tenha sido a solução na questão prejudicial. Se eu seguir por um caminho, na questão prejudicial, a questão principal vai ser julgada assim. Se eu seguir por outro caminho na questão prejudicial, a questão principal vai ser resolvida assado. Portanto, a questão prejudicial é como se ela fosse uma bifurcação. Para resolver, primeiro eu tenho que resolver isso, porque a depender do que eu resolver na questão prejudicial, a questão principal vai ser resolvida assim ou vai ser resolvida assado. Entendam. Volta para o nosso exemplo do vínculo empregatício. Se alguém pede 13º, férias e aviso prévio, temos uma questão prejudicial aí, se a parte contrária negar o vínculo empregatício. Só vai ser analisado o aviso prévio 13º depois de analisar se o vínculo empregatício existia ou não. Concordam? A depender do que for julgado nessa questão do vínculo empregatício, o resultado vai ser totalmente diferente. Se na questão prejudicial disser que tem vínculo empregatício, opa, está liberado o exame dos pedidos de 13º, saldo de salário, férias e tal. Se a decisão da questão prejudicial for no sentido de que não existe o vínculo empregatício, logo não tem direito a 13º, férias e aviso prévio. A questão prejudicial, portanto, é aquela questão cuja solução irá afetar diretamente o sucesso ou insucesso da questão principal. Que ele não foi apresentado como uma questão principal, ele é uma questão incidental, mas a solução dele irá irremediavelmente afetar a questão principal. Imagina que você pediu alimentos e a parte contrária falou: oxe, eu não sou seu pai, menino, que você está pedindo alimentos a mim? Sou seu vizinho. Opa, temos uma questão prejudicial. Existe paternidade aí? Bom, se disser que é pai, então vamos analisar se deve alimentos. Se disser que não é pai, então não deve alimentos. É uma questão prejudicial, cuja solução vai depender, cuja questão principal, a resposta na questão principal, vai depender da solução que tiver sido dada na questão prejudicial. Se eu falo, quero vínculo empregatício, trabalho aqui nesse boteco de
domingo a domingo, não tem hora extra, não me pagam salário, nem 13º, nem férias. Aí vem a parte contrária e fala: amor, você é meu marido. Você não é empregado, não é aqui como empregado, não. Temos uma questão prejudicial. Opa, sou empregado ou não sou empregado? Se sou empregado, vamos analisar se tem 13º, férias, saldo, salário e tal. Se não sou empregado, então não tem direito a isso. A questão prejudicial aqui é: a relação aqui é familiar ou é uma relação de emprego? Ok? Questão prejudicial, então, é isso, em que, para julgar a questão principal, eu não posso julgar sem antes julgar essa questão prejudicial. Porque a questão prejudicial é quem vai nortear a solução da questão principal. Até aqui tudo beleza? Hein? Tá fundindo a cabeça de vocês aí com tanta informação? Pois bem, e aí então o artigo 503, só essa dúvida acima. Quais são as espécies de incidental? Não, nós temos as incidentais pura e simplesmente, e dentro das incidentais nós temos as questões prejudiciais. São questões incidentais prejudiciais. Porque, repare, uma valoração da prova testemunhal é uma questão incidental. O juiz vai valorar o que a testemunha disse, se deu credibilidade ou se não deu credibilidade, mas isso não é algo intransponível para o julgamento da questão. Pode ser que a testemunha tenha sido absolutamente frágil, mas com outros elementos o juiz julgou a controvérsia. Portanto, a questão incidental, existem dezenas de questões incidentais que são resolvidas. Tem inclusive as questões incidentais processuais. Vai resolver se o valor da causa está certo ou se está errado, vai resolver se houve ou não houve a preclusão do direito da parte de pedir a produção de provas, vai analisar uma série de questões incidentais que são resolvidas ao longo do processo e na sentença, e se for na sentença é na fundamentação, e dentro da noção de questões incidentais nós temos essas especiais, que são as questões incidentais prejudiciais, e que é uma porta, só vai passar adiante se resolver primeiro essa questão. Não pode, não tem como resolver o resto se não resolver isso. Entendeu? Pois bem, aí o artigo 503, parágrafo 1º, diz: o disposto no caput, ou seja, não trate como questão principal quem ele trata como questão incidental. São coisas diferentes, tá bom? A questão principal, ela tem força de lei. A questão prejudicial, ela pode excepcionalmente ter força de lei, tá bom? Então não trate como questão principal quem ele trata como uma questão incidental. O disposto no caput aplica-se à resolução da questão prejudicial. Olha aí, a força de lei também alcança a questão prejudicial. Desde que a questão prejudicial tenha sido decidida expressamente, tenha sido decidida incidentemente, ou seja, não é a questão principal, ela é realmente incidental. E, aí vem agora, inciso 1. Dessa resolução depender o julgamento de mérito. Verdade. Tem que ser uma questão prejudicial de mérito. Para julgar o mérito, precisa resolver primeiro essa prejudicial de mérito. Antes de julgar o mérito, eu tenho que analisar essa prejudicial de mérito. Havia o vínculo empregatício ou não havia o vínculo empregatício? Havia relação de associado ou não havia relação de associado? Havia vínculo parental ou não havia o vínculo parental? Havia o vínculo familiar ou não havia o vínculo familiar para julgar os pedidos trabalhistas? Então vamos lá. O primeiro, essa questão, o mérito tem que depender da solução dessa questão prejudicial. Preencheu isso, ó, check. Ok. Decidiu, ó, vamos voltar aqui. É questão prejudicial? Você, ó, check. Ela foi decidida expressamente? Check. Ela foi decidida incidentemente no processo? Check. Essa resolução depende do julgamento do mérito? Check. Você falou, opa, tá tudo caminhando para haver coisa julgada também sobre a questão prejudicial. 2, a seu respeito tiver havido, olha aí,
Quem tiver com CPC, marque isso aí, ó. Se tiver havido contraditório prévio e efetivo. O que isso quer dizer? Atribuir a coisa julgada a uma questão incidental é algo excepcionalíssimo. A regra é a coisa julgada só recair sobre a questão principal. A exceção é a coisa julgada recair sobre a questão prejudicial. Portanto, só vai poder acontecer da coisa julgada recair sobre a questão prejudicial, incidental, se tiver havido efetivo contraditório. O juiz tem que dizer: partes digam sobre a alegação de inexistência de vínculo empregatício. Ou mesmo que o juiz não tenha dito isso expressamente, as partes efetivamente discutiram isso. Ou seja, na revelia não pode ter força de coisa julgada a questão incidental. Se a parte alegou isso na contestação e a parte contrária não apresentou réplica, ele não se manifestou sobre essa alegação. Portanto, não pode recair a coisa julgada sobre essa questão incidental. Considerando que a coisa julgada, ela excepcionalmente, digo em regra, só recai sobre a questão principal, para recair sobre a questão incidental, o legislador ele falou: eu só aceito se as partes tiverem se manifestado sobre essa questão. Não basta que as partes tenham tido a oportunidade de se manifestar. As partes têm que ter expressamente discutido no processo se havia ou não havia o vínculo empregatício, se havia ou não havia o vínculo parental, se havia ou não havia a união estável para fins de reconhecimento do emprego ou não. É pressuposto que tenha havido o prévio e efetivo contraditório. Logo, se a parte contrária se essa questão prejudicial estiver na fundamentação e a parte ré não for apresentar contestação, não tem coisa julgada sobre essa questão prejudicial. Porque, repare, a revelia, ou a contumácia em geral, pode ser algo calculado. As partes podem, querendo, falar: por mim tudo bem, não tem problema não, deixa eu perder esse processo, por exemplo, não tem problema, ele vai ganhar aí uma condenação a pagar a contribuição de 2019. A questão incidental não pode ter coisa julgada se não tiver contestação, porque só faz coisa julgada sem contestação ou sem manifestação a questão principal. Ok? Beleza? Então já vimos aqui 2 incisos. Primeiro, tem que ser um prejudicial de mérito. Segundo, tem que ter havido efetivo e prévio contraditório, não se aplicando no caso de revelia. Terceiro, o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. Para que a questão incidental tenha força de coisa julgada, o juiz que julgou tem que ter competência para resolver aquela questão como se principal fosse. Repare, numa ação em que se pede 13º, férias proporcionais, aviso prévio, o juiz pode reconhecer como coisa julgada que havia união estável? Uma sentença trabalhista que diga que havia união estável e que por isso não tem 13º, férias, eu posso pegar essa sentença e levar ao cartório de registro de imóveis? Eu posso levar ao cartório de registro civil para dizer: eu tenho união estável sim, o juiz do trabalho diz que eu tenho união estável. Eu posso? Não, não posso. Se eu, por exemplo, o juiz do trabalho disse que eu não sou empregado porque, na verdade, eu sou um sócio oculto da empresa, eu posso pegar essa sentença trabalhista e levar na junta comercial e pedir para averbar lá porque eu sou sócio sim da empresa? Não. Porque se eu entrar com uma ação pedindo, por exemplo, a declaração de união estável, um juiz trabalhista não pode julgar a união estável.
Se eu pedir o reconhecimento de que eu sou sócio de uma empresa, eu não posso pedir a um juiz trabalhista para fazer isso. Só quem pode, no nosso caso aqui, dizer se havia ou não união estável com força de coisa julgada como questão principal é a vara de família. Só quem pode decidir se eu era sócio ou não era sócio oculto é a vara empresarial. Portanto, nesses casos em que essa questão ela é incidental, ela é prejudicial, a maioria tem que se perguntar, mas o juiz pode conhecer dessa questão se ela fosse questão principal? A resposta é não, não poderia. Então não pode fazer coisas julgadas. O meu pedido de reclamação trabalhista poderia ser assim: excelentíssimo juiz, eu quero que julgue o procedente o pedido para reconhecer que não existe vínculo, que não existe união estável. Eu posso pedir isso para um juiz de trabalho como questão principal? Não, não posso. Ele vai dizer, desculpe, eu sou incompetente, eu não tenho competência material para julgar a existência ou não de união estável. Eu posso julgar se existe ou não união estável apenas como um fundamento da minha decisão, como questão incidental, mas não como questão principal. E se essa questão for uma questão incidental, prejudicial no processo, ela nunca terá força de coisa julgada, porque eu, juiz, não tenho competência material para conhecer essa questão como se principal fosse. Então eu não posso dar força de coisa julgada para quem não tem competência material para poder julgar aquela questão como se principal fosse. Eu queria honestamente ver a cara de vocês nesse momento. Queria ver a cara de interrogação de algumas pessoas nesse momento. Ou de pânico. Porque não é fácil. Esse assunto, galera, é dificílimo. Não é fácil mesmo, não. Quem disser que isso é fácil, tá lhe enganando, porque é difícil. E o problema aqui é o seguinte. Lembra que eu disse a vocês aqui que essa questão incidental, ela continua sendo resolvida na fundamentação. Na questão principal, está resolvida apenas a questão principal. Ou melhor, no dispositivo, está resolvida apenas a questão principal. Correto? Beleza? Beleza. Aí, olha... Eu quase falei um palavrão. Olha que loucura. Após a decisão, é que eu vou ler a decisão e vou interpretar se houve coisa julgada ou não sobre aquela questão incidental. O juiz não sinaliza assim, olha pessoal, estou julgando isso aqui com força de coisa julgada. O juiz não precisa ou não faz isso. É você olhar uma decisão judicial, aí você vai pegar o artigo 503, parágrafo 1º, e vai ver se aquela questão incidental, ela preenche todos os pressupostos do artigo 503. Se você olhou o 503, parágrafo 1º, e você falou assim, bom, deixa eu ver se essa questão incidental aqui é só um motivozinho, como diz Bolsonaro, é só uma gripezinha, ou se é uma questão incidental, prejudicial, se ela é uma questão prejudicial de mérito, se houve o efetivo e prévio contraditório e se o juiz tiver competência em razão da matéria e da pessoa para julgar. Se eu achei que está tudo isso preenchido, eu falo, eita, então tem coisa julgada sobre essa questão. Mas não está em lugar nenhum escrito isso, ninguém disse isso a você. Você que constatou que todos aqueles fundamentos estão presentes. Então, se nessa relação, por exemplo, lá, que está contribuindo, que está cobrando a contribuição do ano de 2019 da associação, aí imagina que chegou 2019, 2020, propôs de novo a ação, agora cobrando a contribuição de 2020. Você pode agora, com o novo CPC, falar, peraí. Antes o que era motivo apenas, agora tem força de coisa julgada. Porque repare só, excelência, no processo anterior, a questão era incidental, se havia associação ou se não havia associação. Essa questão prejudicial, ela era de mérito. Além disso, houve um prévio e efetivo contraditório. Eu aleguei, a parte contrária se manifestou, disse que não concordava, que em hipótese nenhuma, que havia sim a relação de associação e que não precisa ser assinado um documento para ter relação de associação, que a associação basta usufruir que você é um associado. Portanto, teve a controvérsia. E você, excelência, se eu ajuizasse uma ação
pedindo esta questão como se principal fosse, Vossa Excelência teria competência. Portanto, Excelência, preenchido todos os pressupostos, podemos concluir que houve coisa julgada sobre a questão incidental. Então, esse novo processo agora, o resultado vai ter que ser o mesmo resultado da ação anterior. Porque aquilo que era só um motivo, de repente ganhou características de coisa julgada. E por isso é oponível em qualquer outro processo. Neste processo, então, Excelência, Vossa Excelência está adstrito ao que foi decidido naquele processo como sendo um fundamento, porque estão preenchidos todos os requisitos do artigo 503, parágrafo 1º. Se o juiz concluir que realmente lá naquela demanda todos os requisitos do artigo 503, parágrafo 1º foram preenchidos, ele vai dizer, bom, então não me resta outra alternativa que não seja seguir o quanto foi decidido naquela demanda, porque existe coisa julgada sobre a questão incidental prejudicial. Entenderam? Repare, galera, tem alguns assuntos que a gente só aprende estudando. Tem alguns assuntos que na sala de aula a gente consegue dar um norte, a gente consegue abrir a cabeça de vocês para pelo menos aceitar que a coisa existe. Mas é no estudo, é na leitura que verdadeiramente você vai conseguir consolidar esse entendimento. Do que vocês ouviram hoje, vocês acham que existe alguma possibilidade de vocês lembrarem isso daqui a 2 meses? Sem estarem diante de um caso concreto disso? Eu garanto que não. Se vocês não estudarem na sequência tudo isso que eu estou falando, vai esquecer tudo isso. Eu vou até mandar para você. Licença, só para confirmar, Antônio colocou a presença, né? Porque minha internet caiu aqui na hora da chamada. Antônio, eu tinha colocado falta. Antônio Jorge? Isso. Você trate de mudar, sua internet está muito ruim, viu, Antônio? Beleza, coloca aí, professor. Obrigado. Galera, semana que vem estaremos juntos para tratar direito jurisprudencial. Não sei se eu já mandei, se não tiver mandado, eu mandarei os artigos para vocês lerem. Leiam, é importante, tá? O link vai ser esse mesmo, essa mesma sala. Estejam aqui presentes para nós estudarmos, tá bom? Um beijo para vocês, boa semana, se cuidem, não saiam de casa e cuidado todos vocês. Beijo, até mais. Simone, você não está recebendo e-mail e nem está recebendo e-mail e nem está no